Em março de 1884, Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens viraram costas ao Oceano Atlântico numa praia do sul de Angola e enfrentaram um continente desconhecido. Entre eles e o seu objetivo, alcançar o Índico, em Moçambique, erguiam-se milhares de quilómetros, povoados de feras e tribos hostis, pontuados por rios tormentosos e montanhas gigantescas, fustigados por chuvas diluvianas ou queimados por um sol inclemente. Há um século, atravessar a África não era uma aventura, era uma verdadeira epopeia. Foram necessários 11 meses para vencer os 4.500 quilómetros do percurso e perderam a vida 68 dos 124 homens que iniciaram a viagem. Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo publicaram os diários da sua viagem e descreveram ainda a sua epopeia neste De Angola à Contracosta. Na parte final do livro, os dois geógrafos, como então eram conhecidos, dão alguns conselhos a futuros aventureiros. Dizem nomeadamente, sempre que possam, façam aquisição de 2 ou 3 bois-cavalos e transportem-nos consigo, que lhes serão eles de grandes recursos, porque o trabalho que estes animais dão na passagem dos pântanos e atoleiros é subejamente compensado pelo conforto do nosso transporte e pelas forças e saúde que os conservam. Sem que isso signifique qualquer menosprezo pela experiência de Capelo e Ivens, resolvemos trocar os bois-cavalo por mais de 300 cavalos de potência que fomos buscar à África do Sul. Pode parecer exagero, mas a verdade é que 1/3 dessa força motriz não resistiu aos mais de 4.000 quilómetros que separam Joanesburgo deste Porto Pimba. Uma recordação de que a travessia de um continente nos dias que correm também encerra alguns perigos. Mas apesar do aspecto dos destroços, não se registaram baixas. Os cavalos sobreviventes já tiveram alguns percalços, mas com a ajuda do Manuel Neto vão levar-nos até Moçambique. Para tratar da nossa saúde, da saúde da equipa da SIC, o médico Vasco Gama Ribeiro. E para nos aconselhar, um dos maiores especialistas portugueses em questões africanas, o antropólogo Pesquitel Lima. Professor, vamos começar pelo princípio. Quais foram os objetivos da viagem de Capelo e Ivens? Os objetivos fundamentais desta viagem foi simplesmente mostrar ao mundo que, na realidade, Portugal já tinha direitos adquiridos para as suas viagens, uma certa ocupação efetiva desta zona entre Angola e Moçambique. O nosso objetivo é muito mais simples. Só queremos levar esta água recolhida no Atlântico até ao outro lado de África, obrigado Rosa, e despejá-la no Índico. Vamos sair aqui de Porto Pinda, a cidade onde Capelo e Ivens iniciaram a sua epopeia, e pretendemos ir até Climane, a cidade moçambicana de Climane, onde os dois exploradores deram por concluída a sua tarefa. Foi também por ouvirem conselhos de viajantes experimentados, como o britânico Stanley, que Capelo e Ivens escolheram Pinda como ponto de partida para a expedição. Como quase todos os carregadores eram originários do norte de Angola, partir do sul parecia um garante contra deserções, mas não foi. Outra razão para eleger Pinda revelou-se também um fracasso. Capelo e Ivens queriam colocar esta localidade no mapa. Entre Pinda e Climane, a nossa rota só pontualmente coincidirá com a dos dois exploradores, porque num século muito mudou em África e se o homem construiu facilidades, também semeou perigos. Mas há coisas que permanecem imutáveis e para as quais a técnica ainda não encontrou soluções 100% eficazes. Agora é que o gajo está todo a chegar.
Vou ver se põe isto aqui em mas é natural que ele consiga sair mais facilmente. Ótimo. É tudo muito mole? Muito não. Dá para ir daí até à praia ou achas que não? Não, um bocadinho até ver fazer Ok. O primeiro objetivo era chegar a Namibe, a antiga Moçambique, e a areia do deserto pareceu-nos a opção mais lógica, mas nem sempre é reto o caminho mais curto entre dois pontos. Acabamos por alcançar o alcatrão colocado pelos portugueses. No fim da estrada fica Moçambique, famosa pelos seus caranguejos do tamanho de um prato. Os bichos teriam de esperar até ao jantar. É este. Onde é que vocês compraram isto? Mais do que há um século atrás, o deserto de Namibe faz jus ao termo. Já não há zebras, nem cabras de leque, nem avestruzes, mas ainda restam alguns exemplares do tesouro destas areias. Esta aqui pelo menos tem, deve ter aí... Deve ser os três, pelo menos. Esta tem uns 3, esta aqui, esta não é das maiores, não é? Esta deve ter uns 3, mas isso é lindo. Chegam a ter 5 metros estas plantas que não se encontram em mais lugar nenhum do mundo. Foram descritas e classificadas pela primeira vez no século passado por um botânico austríaco chamado Welwitsch, de quem herdaram o nome, Welwitschia mirabilis. Mirabilis, de facto, parece um sol. Isto é um sol, não é? É uma planta muito bonita e que vive num terreno como este, que é um terreno sequíssimo. As Welwitschias espraiam-se pelas areias do deserto até os arredores da cidade de Namibe. Foi aí que dormimos e que nos cruzámos com um perigo que atormenta o viajante no continente africano, os assaltos. 2 carros com vidros partidos, o pouco que lá estava dentro roubado, e o engenho a remediar a situação com recurso a um velho painel publicitário. Isto também é mais para não entrar poeira e para haver respeito. Não verem o buraco descaradamente. Ok. A antiga Moçambique foi poupada à Guerra Civil de Angola e mantém até hoje a traça e os traços que fazem dela a mais brasileira das cidades angolanas. A explicação está na história. Um grande proprietário português que vivia no Brasil e que depois da independência se aborreceu lá com os problemas, ele era muito rico, era abastado, meteu-se num barco acompanhado da sua família, dos seus criados, etc, etc, de muitos haveres, e desembarca aqui e funda esta cidade. A cidade cresceu e prosperou, à custa do mar de onde tudo veio, até a alcunha pela qual passaram a ser conhecidos os seus habitantes. Cabeça de pum, que é um peixe muito bom que se pescava aqui, eram conhecidos pelos cabeças de pum. Tal como quando Capelo e Ivans por aqui passaram, os povos do deserto vêm à cidade para fazer comércio. Tradicionalmente vendiam gado, mas a guerra que poupou as paredes de Namibe não foi tão branda para a economia da cidade. À falta de compradores para as cabeças de gado, este grupo de mulheres mucubais vende óleo para o cabelo, feito de bagas apanhadas no deserto.
Os mucubaias vivem para lá dos quintais de Moçambique, as fendas férteis no planalto desértico, onde os colonos portugueses plantavam laranjeiras e oliveiras. Para os encontrar, é preciso avançar mais para o interior, onde o deserto começa a fraquejar perante as águas que escorrem da montanha. Guerreiros e pastores, os mucubaias resistiram à integração noutros grupos étnicos mais importantes. As práticas registadas a traço de carvão no bloco de viagem de Roberto Ivans mantêm-se inalteráveis. Os incisivos superiores ainda são limados em cunha e os inferiores arrancados. Aliás, num século, talvez só tenham mudado duas coisas: o poço, que agora é feito de cimento, e os bois cavalos, que já não se deixam montar. Agora não. Por quê? Não, agora anda saindo e pensa assim. Não está habituado a andar na vaca? Ah, não. Outra coisa mudou na vida deste grupo de mucubais. A maioria só tinha visto a sua própria imagem refletida na água. Os mais velhos e experientes guardavam de algum espelho a imagem mais nítida, mas de igualmente efêmera. Agora, passavam todos à posteridade. Para si. Olha aí. Thank you, chef. Tá bem. Ao olhar para as serranias que travam o deserto, Capelo e Ivans espantaram-se com o facto do continente ter caprichado em produzir tudo tão gigantesco. Foram subindo a Chela, sentindo o esforço recompensado com a súbita mudança de clima. As dificuldades em vencer os quase 2.000 metros para alcançar o Planalto mantiveram-se durante décadas. E só pouco antes da independência de Angola é que os portugueses concluíram esta Estrada da Leba, onde automóveis e caminhões agonizam. Como em tempos idos, agonizaram milhares e milhares de colonos. Os pioneiros vieram da Madeira. Habituados às serranias, atreveram-se a tentar conquistar a Chela, à procura da promessa do paraíso escondido no Planalto. Solos férteis de África, clima ameno, como o da sua ilha natal. Vencida a Serra da Chela, estamos no enorme planalto que se estende por grande parte do centro da África Austral. Aqui perto ficam dos locais que melhor noção dá da altitude a que percorreremos as próximas centenas de quilómetros. O que resta dela só irá acabar num assustador desfiladeiro que rasga o Planalto.
Quando nasceu o turismo, a Tunda Vala transformou-se num dos locais mais visitados de Angola e um dia voltará a sê-lo. Mas neste ato parece ter regressado à sua utilização mais ancestral. Num país cheio de belezas naturais, a Tunda Vala tem lugar de destaque, mas associada a toda esta beleza há muitas histórias tenebrosas. Dizem as lendas que há vários séculos que os sobas se viam livres aqui dos seus inimigos e dos malquistos. E estes buracos de balas deixam antever de que a prática se manteve até os dias de hoje. A entrada do Planalto é também o seu ponto mais alto. Com os seus 2.000 metros, a planura da Umpata ultrapassa em altitude qualquer serra angolana. À sombra da Umpata cresceu a cidade de Lubango. Os portugueses chamavam-lhe Sá da Bandeira, nome de fidalguia para uma cidade que se orgulhava dos seus pergaminhos. As acácias vermelhas continuam a servir de moldura àquela que foi a capital oficiosa do sul de Angola nos tempos coloniais. O Lubango nasceu e desenvolveu-se como Sá da Bandeira por uma única razão: o clima. Depois de 2 páginas de louvores às potencialidades da zona, Capelo e Ivens são perentórios. Estavam ali reunidas condições ímpares para uma vasta colonização europeia. Os colonos não precisaram de ouvir os conselhos dos exploradores para se fixarem nesta terra. Ainda Capelo e Ivens estavam a caminho de Moçambique e chegavam aqui os primeiros brancos. Era um grupo de madeirenses e fixou-se neste local junto ao rio Caculuvar, a sul da atual cidade de Lubango. O grupo de madeirenses multiplicou-se e foi reforçado por gente vinda de outros locais de Portugal. Mas, chegada à independência, partiram quase todos os descendentes desses primeiros colonos. Hello. Estes gajos estão por aí. Queres que eu diga? O que é isso? Hã? Para que essa água? Eu bebo muita água. Por causa do ácido úrico. Tem que beber, senão. Não tem dois, não é? Nada, não tenho nada. Também não tenho tempo de ter nojo. A levantar-se todos os dias às 3 da manhã, Fernando Borges quase nem teve tempo para pensar no que fazer. Só da sua família foram 120 os que deixaram Angola. Ficaram ele e os pais. O meu pai tinha um amor excepcional por isto. Então eu nunca deixei. E houve alturas que o Lubango, metade era unita, metade é pele. Era do MPLA. Então você trazia uma guia do irmão Fernando Borges, que deslocava áreas controladas para a UNITA, passava o MPLA, um camarada Fernando Borges Locas. Tinha que se adaptar a isso. Fomos adaptando. Você sabe que o ser humano é um animal que se adapta. E pronto. E cá fiquei. Partir não era opção quando a família tinha e ainda tem cerca de 6.000 pessoas a seu cargo. Nós temos aqui cabeças de casal com 24 pessoas sentadas. Você sabe, por tradição africana, tudo que vem é família, primos e primas, e vão ficando. Então nós suportamos. Toda essa gente vive nos 100.000 hectares de terra de Fernando Borges, uma área maior do que a ilha de onde vieram os seus avós maternos. Borges tem escolas e postos de saúde para os seus trabalhadores, mas não impõe estilos de vida. Está ali a casa dele, ele como tem 3 mulheres, então uma mulher, parece que é todas as noites, muda de mulher, vai lá uma. Ainda dizem que eles não são espertos. Manda matar aí outro boi, manda lá matar um boi. Nas propriedades a perder de vista há 10.000 cabeças de gado. 1.500 são de gado gentil, o que faz dele, aos olhos de muitos angolanos, o homem mais rico do país. Borges coloca a sua riqueza ruminante ao serviço do coração das jovens que vivem nas suas terras. A moça, depois de fazer a festa da puberdade, qualquer sujeito que a querer adquirir, paga o novilho e a novilha, e ela gosta ou não gosta, tem que ir. Há muita trabalhadora que não aceitam isso. Antigamente ela tinha que aceitar. Então a organização
compra e ela passa a ser uma pertença da organização. Quando alguém quiser casar com ela, em vez de ser pago ao pai, pagam-nos a nós. E quando os maridos morrem, o senhor também às vezes é obrigado a ficar com E são mulheres? as velhas, assim, as novas eu não chateava muito, mas um trabalhador muito velho, como o caso do Chicacol, do Fabiano, morre, então as velhas passam a Fernando Borges, ou é quem esteja, não é? E, naturalmente, nós tratamos e aceitamos. Então quantas mulheres é que a organização ou o senhor tem neste momento? Na organização, essa coisa também já estão a perguntar muita pergunta, não é? Uma coisa Fernando Borges nos garantiu: a organização tem menos mulheres que os 72 anos do seu presidente. As terras do criador de gato foram o palco para a nossa iniciação num ritual que há um século atrás, quando Capelo e Ivans fizeram a sua viagem transafricana, era uma rotina quase diária. Hoje em dia, a escolha do local e a montagem do acampamento são tarefas ocasionais e, pelo menos teoricamente, a logística está muito simplificada. Um saco de cama, outra tenda. Então e os três? Não está Outra tenda. Os abrigos dos exploradores eram maiores, mais pesados, ofereciam menos proteção, mas quem disse que as modernas tendas são mais fáceis de montar? Paulo, este não é. E este aqui não é, é só aquele baixo. Correto. E agora é uma perna. São todas iguais. Paulo, Acho que são de função. Espera aí que eu isso estou ali. ali naquele? tinha treinado isto antes. Mas Fazemos a primeira. é isso, é o que o Manel diz. Fazemos a primeira serve de treino e depois... Deixa ver bem o teto. Qual é a traseira e qual é a traseira? Está bem, a traseira é aqui. Pronto, o Manel já encontrou a traseira, o que já não é mau. Ora bem. Mais fácil operar e fazer um caracterismo e uma geopolística, pôr um setente, do que montar esta coisa. De facto. Ótimo. Manuel, espia. Manuel, onde é que está a espia? Manuel, não há mais espias como? Tem que haver. Dá uma espia, Manuel. Não tens espias? Tem que haver mais. Tem que haver mais espias. Não trouxeste uns pregos? Faltam 1, 2, 3, 4. Coisas mais complicadas. Muito mais complicadas. Como é que era no seu tempo? A tropa, pá. Manel, assim. Eram 2 paus cruzados de um lado e do outro, a gente punha tendo de dormir. Este não, este é uma tenda sofisticada. E é prática. É muito prática. Apesar da ironia de quem fala de cátedra, nem tudo estava perdido. Vinha dá para os dois. Exatamente, estamos salvos, há instruções. A descoberta do desdobrável operou um milagre. A minha beira eu aprendi. Ok, Outras coisas mudaram nestes 100 anos. Desapareceu a preocupação de montar acampamento antes do cair da noite, porque há luzes que servem, entre outras coisas, para atrair todo o tipo de insetos. E há satélites. As famílias de Capelo e Ivans tiveram meses e meses sem receber notícias dos 2 homens. Agora, e desde que a vontade não esmoreça antes da antena estar bem apontada, consegue-se criar uma ilusão de proximidade com quem ficou em casa. Oh, babá, então, filha. Diz, querida. Um miau? Um leão? Não vi nenhum. Não vi, filha. Ainda não vi nenhum leão. Vou ver amanhã. Não estou a falar baixinho, querida. Estou muito longe e ouve-se pouco. Estamos muito longe e eu vou a chegar aí. Estou aqui uns malandros a fazer pouco do pai, filha. Estou em África. Sim, estou aqui os selvagens à minha beira, filhinha. Tá, um beijinho.
Tchau, querida. Um beijinho. Vou desligar para não gastar dinheiro. Para ela, oh meu Deus, ainda pensei em mosca. Atenuadas as saudades, é tempo de matar o cansaço, sem receio que o repouso seja importunado pelas feras que atormentavam as noites de Capelo e Ivans. Hoje em dia, nesta parte de Angola, a noite só é povoada de sons tranquilizantes.